que nós possamos estar em uma conexão verdadeira entre nós mesmos, entre a espiritualidade que segue nos acompanhando, nos auxiliando no entendimento, nos impulsionando, nos dando vontade de estar juntos. Que nós possamos estar sempre com a nossa conectividade, com nossa anteninha, né, mediúnica aberta para ter esses auxílios da espiritualidade, principalmente nesses estudos que parecem para nós muito desafiadores. E que nós possamos sempre amar, acima de tudo, tentar entender, buscar compreender, mas, acima de tudo, amar tudo que existe. Levar para nossas existências o amor que a gente tenta traduzir por essas letras e por todas aquelas que a gente vem estudando nesse grupo de estudo. Amar. Paz e bem. Comecemos. A gente, semana passada, né, iniciou como se fosse um mega capítulo, né, de ascensão do pensamento sistêmico. E começamos a falar no capítulo 4 das partes para o todo, a emergência do pensamento sistêmico, a biologia organísmica, uma nova fórmula de pensar, psicologia gestalt, sobre ecologia, comunidades ecológicas, conceitos de rede. E hoje a gente vai entrar no tópico da nova física. A gente estudou bastante no início do livro sobre as concepções de física de Copérnico e Galileu, né, que se tratavam de uma física menos holística, né, mais uma física mais reducionista. E daí, Capra, ele começa aqui falando uma estranha realidade dos fenômenos atômicos, para nos salientar, por exemplo, que quando a gente trata de fenômenos macroscópicos, né, como um carro correndo e batendo numa parede, as leis da física quântica, de velocidade, de localização desse carro, em que ponto esse carro vai colidir, elas atuam de forma muito certa quando se trata de fenômenos macroscópicos. Quanto mais a gente vai descobrindo esse mundo microscópico, intangível, né, aos nossos olhos nus, e também a nossa percepção comum, quando a gente vai para esse mundo que a gente só consegue ver e tentar compreender por meio do microscópio e de algumas outras estruturas tão avançadas quanto a teoria da física clássica, da física teórica, ela não serve. Mas isso a gente precisa compreender, primeiro, que ela não está errada. Primeiro ponto, né? A física quântica, ela não está errada, e é de suma importância que a gente compreenda que é como se fosse ciências materiais estudando fenômenos materiais, ciência espiritual estudando fenômenos espirituais. Nenhuma das duas estão erradas, apenas estudam fenômenos diferentes. E quando a gente fala em física clássica, física newtoniana, ela estuda um tipo de fenômeno. Quando a gente fala em física quântica, ela estuda um outro tipo de fenômeno. E a gente não consegue medir todos os fenômenos pelo mesmo estudo. Então, quando a gente estiver falando de física quântica, de entrelaçamento, de relatividade, de tudo isso, a gente não vai estar negando a física clássica que domina o estudo dos fenômenos macroscópicos. Mas agora a gente vai estar entrando numa realidade antes não entendida, não compreendida, por Isaac Newton, por Copérnico. E o que Capra diz aqui é que no início dessa nova física, que já não é tão nova, né? Foi a época de Albert Einstein, de Niels Bohr, de alguns físicos que não são tão novos, tantos que não estão mais em nosso meio encarnados ou já reencarnaram, e outros, né, craques de QI aí, tantas crianças e outros físicos aí que vêm com as ideias quase inatas de descobertas de tanta coisa, que pode sim, né, ser a reencarnação desses grandes nomes. A gente não sabe e nem precisa saber. A ideia de ficar querendo saber quem foi quem foi no que o quê, a gente não tem essa necessidade, né, para evoluir, de ficar
querendo saber se Emmanuel encarnou, se André Luiz encarnou, se Chico encarnou. Basta a gente seguir os ensinamentos dele, né? Mas eu já entrei em outra coisa aqui para falar de Albert Einstein, né? E ele fala que em 2 artigos publicados lá em 1905, por isso que a gente fala que é a nova física, entre aspas, né? 1905, Einstein ele iniciou 2 tendências revolucionárias no movimento científico. A primeira foi a teoria espacial da relatividade, né, que a gente tanto ouve falar que revolucionou as ideias, né, da ciência, e a outra foi uma nova maneira de olhar para a radiação eletromagnética, que se tornaria no futuro, com o estudo de outros físicos, características da teoria da física quântica ou mecânica quântica. Né? Então, por meios, principalmente o primeiro pensador que deu o pontapé nessas ideias, né, de catucar o interior do átomo foi Albert Einstein e Niels Bohr. Tanto que quando a gente fala, né, que a gente lembra da época da escola, né, o átomo de Bohr, quem lembra, né? Porque ele identificou que, diferente da época antiga, o átomo ele não era uma molécula densa, não era uma bolinha densa de onde a gente não podia quebrar em partículas em tamanhos menores. O átomo ele tinha diversos espaços, se a gente pode dizer assim, vazio, né, coberto de diversas micropartículas e energia ali no seu interior. E Einstein ele acreditava com muita convicção, né, na harmonia da natureza. E ao longo de toda a sua vida científica, a preocupação mais profunda dele foi de encontrar um fundamento que unificasse a física, como se tivesse como a gente unificar, né, estudos de fenômenos tão distintos. Mas nesse ínterim e nessa agonia dele de querer entender a física por uma teoria que pudesse explicar todos, ele foi entendendo tanta coisa, mas no final, no entendimento que não dá para entender tudo como uma única teoria, porque são coisas realmente distintas. Porém, ele deu a vida ali, né, nos estudos, para tentar compreender, né, esses fenômenos, né, antes não compreendidos, né? E a teoria da relatividade dele é que tentava fazer esse link entre a mecânica quântica e esses novos conceitos, principalmente de espaço e tempo. E foi trazendo modificações drásticas no pensamento, né? Hora do nosso pensamento da época científica e também daquelas pessoas que estavam ali entendendo essas teorias dele, né? E aí, na virada do século XIX, os físicos descobriram vários fenômenos conectados com a estrutura dos átomos, como raio-x e radioatividade, que não podiam ser explicados por meio da física clássica. Porque os raios-x e a radioatividade são pequenas partículas que se deslocam como projéteis, né, do átomo. Ora, se antes o átomo era uma bola densa, uma bolinha, vamos imaginar aqui uma bolinha. Poxa, não tem uma bolinha aqui no pé. Vamos imaginar o átomo aqui denso. Isso aqui é o átomo. Como que pode sair daqui uma molécula, uma partícula que vai para algum lugar, que seria o raio-x e a descoberta das substâncias radioativas? Opa, então tem alguma coisa aí que me diz que esse átomo ele não é denso. Que existem micropartículas dentro dele que podem se desligar e atingir outros espaços. E essas partículas foram chamadas, né, de partículas alfa. São partículas que emanam de substâncias radioativas. Eles começaram a estudar o urânio e observavam que partículas se deslocavam daquele átomo e atingiam um anteparo. Outra consequência dessas observações foi que sempre existia, para essa compreensão, uma interferência ali do humano, por exemplo, ou colocar um anteparo que captasse essa partícula que se deslocou do átomo para bater ali, digamos que como se fosse uma paredinha, né? É um anteparo que chama assim. Por isso que a gente tem hoje os raios-x. São partículas que se deslocam ali, né? Atravessam o nosso corpo e fazem com que impregne aquelas imagens ali naquela película de raio-x. Essas partículas são partículas subatômicas.
a gente sabe que no nível pequenininho, que nós nos submetemos a essa radiação do raio-x, ela não é deletéria. Mas se ficássemos o tempo inteiro tomando raio-x, tanto que na descoberta do raio-x, eu esqueci o nome do cientista que descobriu, a mulher dele morreu de câncer, porque ele ficava o tempo todo radiografando a mão da mulher, naqueles estudos iniciais, onde não tinha proteção, onde usavam... Marie Curie. Foi Marie Curie? Foi a mulher que descobriu, não foi Marie o marido, Curie. não. É ela que descobriu, né? Marie Curie. É ela que descobriu. Pronto. E aí, agora eu não sei se essa história do morrer de câncer foi dela mesmo, foi de outro estudioso. Ele morre primeiro. Ele morre primeiro e ela morre depois. Ela morre depois. Porque ela ficava com aquela radioatividade, ela dormia com ele. Tem um documentário, está lá no Netflix, contando a Tem na história dela. Netflix. Isso, eu assisti. Lindo filme. Aí, ó. Perfeito. Me corrigindo, né? Tanto que Marie Curie ela ganhou, né? Não sei se fala assim, mas 2 prêmios Nobel em 2 áreas distintas. A única pessoa do universo que ganhou 2 em 2 áreas distintas, um em física e um em química, né? E uma mulher naquela época, né? Ela foi impedida de estudar. E conseguiram identificar esses átomos, essas partículas de átomos que atravessavam o nosso corpo fazendo imagem ali, né? Só que hoje, né, com os estudos, a gente conseguiu diminuir essa quantidade de partículas que atravessam o nosso corpo e tendo proteções, principalmente para os nossos órgãos, aqueles coletes de chumbo que a gente coloca quando vai fazer, né? Então, ao observar que existiam essas micropartículas, começou todo mundo a compreender que existia fenômenos que a física clássica e que a observação comum não tinha como compreender, né? Então, cada vez que eles começavam a fazer um questionamento, surgia um paradoxo ainda maior, né? Se perguntavam uma coisa para comprovar uma questão, surgia outra dúvida ainda maior. E tem na cultura tem um comercial que fala assim, não é as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Então, toda vez que eles faziam perguntas e chegavam numa resposta que contradiziam aquilo que eles já acreditavam, mais perguntas iam surgindo. E essas descobertas foram, cada dia que passa, né, revolucionando a ciência, o nosso bem-estar enquanto humanidade, né, de fazer esses exames que antes a gente nem pensava, né? Então, às vezes vou falar assim, é tanto exame que ficar procurando doença, mas antes as pessoas morriam e não sabiam nem o que tinham. Não é que a gente procura doença. Hoje a gente tem o diagnóstico, graças a esses estudos. Quantas crianças morriam antigamente, antes da descoberta desses grandes físicos e químicos, sem nem saber o porquê morrer, sem nem saber por que morreu, o que tratar. Então, assim, grandes descobertas, né, foram acontecendo, e como tudo que é matéria, neutro. É óbvio que por meio dessas descobertas, né, de colisão de átomos e tudo isso, a mente humana, que já não é neutra, tende para o bem ou para o mal. Utilizava-se dessas descobertas também para o mal, para a bomba atômica, a fissão nuclear, armas e tudo mais, né? Mas em si as descobertas e a matéria ela é neutra. Ela não tem bem ou mal, a não ser da nossa inteligência, e aí já não é neutra, tendemos para o bem ou para o mal, ora em cada encarnação, damos um destino a essas descobertas, que são, né, grandiosas. Então, Capra ele fala assim, cada vez que eles faziam à natureza uma pergunta em um experimento atômico, a natureza respondia com um paradoxo. E quanto mais eles tentavam esclarecer a situação, mais aguçados os paradoxos se tornavam. É quase como a gente tentando entender Deus, né? Lendo milhões de livros, fazendo milhões de perguntas, e cada pergunta que a gente faz, a gente entra num parafuso cada vez maior no entendimento de algo que está distante da nossa condição evolutiva ainda. E eles falam, Capra fala aqui, que os cientistas eles se tornaram dolorosamente cientes de que seus conceitos básicos, sua linguagem, toda maneira de pensar é inadequada para descrever fenômenos atômicos. E o problema não era apenas intelectual,
mas envolvia uma intensa experiência emocional e também existencial. Imagine um monte de gênio sem saber explicar alguma coisa. Pense aí, um monte de gênio, tanto que eles se juntaram num congresso, que fala aqui, num grupo internacional, para tentar compreender a teoria, o que estava acontecendo ali, e formular a teoria quântica. Niels Bohr, que foi o primeiro que identificou que o átomo não era uma partícula atômica, não era uma partícula sólida, Max Planck, Albert Einstein, o Werner Heisenberg, vocês já ouviram de Heisenberg, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre as teorias dele. Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, que também a gente vai falar um pouquinho mais para frente, Wolfgang Pauli e Paul Dirac. Era um monte de gênio tentando entender o que eram essas propriedades que eles não estavam conseguindo entender pela física, que já era comprovadamente correta. Então, juntou todo mundo para ter essa compreensão, né? E aí a gente foi, pouco a pouco, entendendo que existe uma outra visão para uma outra realidade. E aí Capra ele faz uma associação aqui entre físicos e místicos. Por quê? Ele fala assim, que essa visão sistêmica que a física quântica começou a nos trazer de vida é uma visão ecológica, arraigada, em última análise, numa percepção praticamente espiritual, de conectividade, da gente não conseguir compreender uma coisa olhando para ela de forma isolada. Por exemplo, eu só entendi que uma partícula se desloca dentro do átomo quando eu empurrei outra partícula para colidir nesse átomo. Ou seja, precisa existir uma conectividade, uma relação ali para entender os fenômenos quânticos. Não existe sozinho, por si só. Existe uma conectividade desses fenômenos. E aí ele diz aqui que existe conectividade, relacionamento e comunidade, que são conceitos fundamentais, tanto da ecologia, quanto dessa compreensão da física quântica, que se relaciona muito com fenômenos da espiritualidade, que também se tratam de conectividade com a divindade, com o grupo religioso, relacionamento social para a nossa própria evolução, sensação de pertencimento. Então, toda essa teoria, por exemplo, de física quântica e de ecologia estava muito entrelaçada com questões religiosas, principalmente orientais, né? Hoje, enquanto espíritas aqui, estamos estudando essas teorias também, né? Quebrando cabeça para tentar entender, para tentar absorver o que a gente consegue aqui, porque não somos físicos, para entender justamente sobre essa questão que é muito maior, sobre essa conectividade, essa questão das relações, né? Que os orientais estudam há mais tempo. Então, por isso que ele disse que houve muito essa ligação entre o entendimento da física quântica com religiosidade, com espiritualidade. Não que a física quântica buscasse essa questão de espiritualidade, ou de Deus, ou de nossa relação espiritual, mas aproxima-se muito nesses conceitos de conectividade. Então, de modo, ele fala aqui, não é de se surpreender que esse paradigma sistêmico e ecológico que está surgindo aí dentro da física quântica esteja em harmonia com muitas tradições espirituais, inclusive a nossa espírita, que questiona a nossa materialidade, né? Nós somos, sim, uma matéria, existem diversos níveis de matéria no nosso universo, que a gente mal consegue explicar. A gente fala o quê? Matéria quintessenciada. Tá, mas o que é isso? Se a gente não estudar que as coisas são relativas, e o conceito de materialidade da gente é completamente vago, né? Para a gente entender o que é um espírito, se não é matéria, o que é, né? Então, a gente consegue entrar nessas questões, né, que a física quântica conseguiu entrar sobre essa dualidade de matéria e energia, também quando a gente estuda espiritismo. E aí vem aqui o princípio da incerteza. Olha como está o livro. Para eu tentar entender o princípio da incerteza, cheio de risco, cheio de post-it, porque não é simples. A primeira coisa para a gente entender o princípio da incerteza, diga, James.
Nós somos uma própria incerteza no universo? Com certeza. Nós existimos? A matéria existe? A matéria existe? Eu Que é estou o chegando à espírito. conclusão que eu sou uma própria incerteza dentro do universo. Eu gosto muito de tatuagem, né? Vocês já devem ter percebido. Já pensei em fazer Já um vi. triângulo que é como é que fala? Que entra na fórmula da incerteza. Porque o que é que a gente tem de certeza? É quase aquele só sei que nada sei, Pois é, nós né? somos o próprio princípio da incerteza, tentando buscar uma certeza lógica do significado da incerteza. Socorro, Deus. Mas é É isso. verdade, é isso. E aí o princípio da incerteza, ele parte de um entendimento de que as unidades subatômicas de matéria são entidades muito abstratas e que têm um aspecto dual. Ele está falando sobre abstrações, sobre matéria não ser aquela matéria comum que a gente conhece, que a gente bate, que é densa. E aí ele partiu do princípio que, por exemplo, a luz, que era considerada uma onda, e teoricamente não era considerada como matéria, ela tinha também um aspecto corpuscular ou material. E eles fizeram, esses cientistas da época, um experimento para identificar, né? Eles pegaram um anteparo, tipo um ferro assim, fizeram 2 fendas. A depender do que aparecesse lá do outro lado, né? Ele constatava que aquilo que ele estava empurrando para aqueles 2 buraquinhos era uma onda ou era uma partícula. Ou seja, era uma perturbação no meio, que é uma onda, né? Uma perturbação no meio, é uma abstração, seja ela no meio aquoso ou no meio do ar, ou era uma partícula realmente de matéria. E observou-se que a luz tinha um aspecto dual. Ora se comportava como uma onda, ora se comportava como uma partícula. Como que a gente explica uma coisa que antes tínhamos certeza do que era, se comportar de 2 formas distintas, a depender da forma que eu interajo com ela? Olha a questão da conectividade aí, né? E aí ele diz assim que a nossa grande dificuldade em entender esse princípio da incerteza geralmente está associado, isso aqui nem é de Capra, não, foi de um estudo meu. Geralmente está associado à nossa crença de que os objetos têm propriedades definidas. A gente quer definir, por exemplo, isso aqui é matéria, isso aqui é espírito. E esse monte de coisa que está aqui no meio, a gente vai definir a matéria quintessenciada, a gente quer definir. Faz parte da curiosidade humana definir coisas. E quando a gente não consegue uma definição exata, ora tem comportamento de onda, que não é uma matéria em si, ora tem comportamento de matéria densa. Para nós espíritas, até a onda é matéria, haja vista que não é espírito. Tudo que não é espírito é matéria, em diversas formas, né? Em diversas sutilidades dessa matéria. Mas para os cientistas, ou é onda, ou é matéria. E aí eles falaram, bem, como que é algo que a gente sabe que tem um comportamento, agora tem outro? E aí a mecânica quântica, ela questiona essas coisas e causa um desconforto muito grande no senso comum. Causa um desconforto entre a comunidade científica, essa compreensão que não existe uma definição concreta, né, para essa partícula material. E essa limitação, essa incerteza, não se trata de não compreender, não se trata de não ter, por exemplo, máquinas que possam compreender. Faz parte da teoria. Essa incerteza não é limitação humana de entender, né, a definição das coisas. É porque as coisas são realmente indefinidas. Não é uma limitação nossa. Foi provada justamente por essa teoria, né, do princípio da incerteza, que não é uma limitação, até então, dos objetos de mensuração. Não é uma limitação do intelecto humano. Faz parte da natureza do objeto estudado, essa dualidade.
né? Essa incerteza, que ora é partícula, matéria, ora é onda, que para nós espíritas é um tipo de matéria completamente mais sutilizada, mas que para os físicos é apenas uma perturbação no meio. Como a gente joga uma pedrinha, né, na água, o que é que a gente vê? Forma uma ondinha. O que é aquilo? Uma perturbação naquele meio aquoso, não é isso? Então, a onda, teoricamente, ela não tem um aspecto material, não é uma matéria. A pedrinha é a matéria. A onda, para os físicos, é uma perturbação no meio. Como que algo pode se comportar ora como uma pedra, ora como uma onda? Isso gera um desconforto naqueles que acreditam completamente nas características daquilo. Olha, é que nem quando a gente fala em... já passo a palavra a você, viu, Maria? Em evolução do espírito. E a gente fala, nossa, agora eu sou um espírito imperfeito. Como que eu posso ser o espírito perfeito se eu trago dentro de mim, às vezes, tantas características do bem? Por que eu preciso me definir? Então, é por isso que esse entendimento de que a gente não tem como definir todas as coisas, nem materiais, faz com que a gente abra o nosso leque de entendimento também para as coisas espirituais. Por que que eu sou um espírito inferior? Né? Ora eu me comporto como ora eu me comporto como um espírito bom, como um espírito ditoso. Assim como eles descobriram o comportamento, ora como matéria, ora como onda. A gente tem uma mania danada de querer colocar tudo dentro de uma caixinha. Isso é isso, e isso é isso. Aí vem Deus e a natureza, né, e nos mostram que não é bem assim. E os cientistas começaram a entender por meio desse princípio da incerteza. Diga, Conce. Diante da confusão de nós, o que nós acabamos de falar agora, eu estava fazendo um estudo na quarta-feira, em que a gente começou a se questionar e se perguntar. E aí cada um chegou a uma conclusão. Eu comentei que nós somos 3 estados: físico, sólido e gasoso. Né? O sólido é a matéria. Como é que diz? O líquido é a porcentagem de água que nós temos no nosso corpo, né? Que a parte do nosso corpo é água. E o gasoso é o espírito. E aí, né, porque nós respiramos, se a gente parar de respirar, a gente morre. Então, nós respiramos e até mesmo o suor, né? Porque nós somos gasosos. Quando você, no tempo quente, você começa a suar e tudo transpirar, evapora. Nós evaporamos de alguma forma, entendeu? Aí é aquela questão... Toda essa analogia que você fez é matéria, né? São estados: físico, gasoso. Diego apresentou a tela aí, viu? Fez a apresentação da tela dele aí. Tentei, agora saiu. Como é que eu Era isso, Pécia. Entendi. Deixa eu ver aqui o que é que aconteceu. Ô, Diogo, você está fazendo uma apresentação de sua tela. Parece que ele saiu, apareceu aí. Não consegui. Deixa eu ver se ele consegue tirar a apresentação aí. Então, e aí ele colocou aqui que a grande façanha, né, que esse princípio é de Heisenberg, foi expressar as limitações desses conceitos clássicos numa fórmula matemática, que é considerada esse princípio da incerteza, né? E ele fala assim, sempre que usamos conceitos clássicos, como partícula, onda, posição e velocidade, para descrever fenômenos atômicos, descobrindo que há pares de conceitos ou aspectos que são interrelacionados e não podem ser definidos simultaneamente de maneira precisa. Por exemplo, um pouquinho mais na frente, a gente vai entender que a gente não consegue determinar, por meio dessa mesma fórmula, desse princípio da incerteza, onde está uma partícula e a sua velocidade. Quanto mais... Gente, está todo mundo apresentando coisa aqui agora, hein? Não, eu compartilhei a minha tela para poder cancelar. Tá bom. Eu troquei. Então, Troquei. como é que eu ia falar?
quanto mais certeza você tem do local onde está aquela partícula, mais incerteza você tem da sua velocidade. Essa é a fórmula que Heisenberg cunhou, que uma coisa está completamente ligada à outra. Se você determina com muita certeza o local onde aquela partícula está, a parte da velocidade está completamente incerta. Se você determina com muita certeza a velocidade daquela partícula que está ali deslocando, como, por exemplo, quando a gente dispara um átomo no outro para fazer um raio-x, por exemplo, a gente não tem certeza mais do local onde ela está. Isso quebra muito a nossa vaidade humana de querer ter certeza de tudo, não é verdade? Fazendo. Muitas reflexões. Eliana, quer falar alguma coisa ou foi sem querer pôr o áudio aberto? Ah, desculpa. Nada, meu amor. Desconfigurou tudo aqui, eu acho que foi de todo mundo. E aí, esse princípio da incerteza também nos tira dessa posição de vaidade, de entendimento das coisas, né? E a gente vai compreendendo o quanto a natureza, né, e, portanto, a essência divina, ela é complexa de compreendermos, né? E aí a gente vai entrar na questão dos padrões de probabilidade, até que James falou. Aproveitar que você pediu a fala aí, e pode falar aí, meu amigo. No início dos anos 90, final da década de 80, início dos anos 80, eu tive o prazer de conversar por muitas horas por telefone, em períodos diferentes. Não conheci ele pessoalmente, mas por telefone sim, e viria mais tarde adquirir praticamente toda a obra dele no início dos anos 90. Dr. Hernani Guimarães Andrade. Eu conversava muito com ele, porque eu estava, na época, na posição de Conceição, de querer entender o que era a física quântica no início dos anos 90. E quando o doutor Hernani Guimarães Andrade, ele residiu em Bauru, ele publicou o livro Psiquântico. Este livro, Psiquântico, eu considero uma das obras mais científicas, onde ele vai dizer que o átomo, pois toda a constituição atômica, que a tabela periódica, os 113 elementos existentes no universo, é uma irradiação dessa outra, vamos dizer assim, dessa antimatéria, uma irradiação do mundo de uma terceira dimensão ou mundo espiritual. E que quando o ser, que é um fascículo de luz, ele deixa de existir na composição fisiológica, ele vai vibrar em uma nova irradiação, e que essa irradiação é que vai fazer parte da nossa composição relacional com um novo ambiente. Esse novo ambiente não mais constituído dessas irradiações de partículas atômicas que está a nível no campo da matéria. Nós vamos vibrar agora em outra irradiação. É psiquântico, tem o livro que é Espírito, Perispírito e Alma, que ele faz essa relação, isso no final dos anos 80, início dos anos 90. E quando foi agora, em 2014, os cientistas, Dr. Ziserman, que foi um grande jurista brasileiro, Dr. Ziserman escreveu o maior tratado de perispírito que se tem notícia. E seria Dr. Ziserman que iria falar dos microtúbulos. Que diabo é isso, microtúbulos? E que eu estava tentando entender. Microtúbulos. Ele vai dizer que este corpo que está aqui conversando com você, amanhã deixará de existir.
E no momento em que eu estiver no meu esquife, no meu mortuário, no caixão, e que o perispírito começar, os corpos energéticos começarem a se dissolver, vai entrar em ação esses microtúbulos que André Luiz vai chamar daqueles pontos convergentes, não é? Onde ele corta os nossos liames. O que eu quero dizer, pelo que dos padrões de probabilidades que eles estão discutindo aqui na teoria da Terra, é completamente diferente dos padrões de probabilidades que regem o outro universo. O outro universo é constituído, vamos dizer assim, de energias que o átomo e o próton que nós conhecemos, não é? É uma irradiação dessa outra dimensionalidade. Por isso que aí tem perispírito e alma, tem psiquântico, tem o outro... bote o outro aqui para eu me lembrar. O outro, o azul, de capa azul. Espírito, perispírito e alma. E tem Poltergeister. Poltergeist é outra obra de Hernani Guimarães, que ele vai falar sobre esses universos e como de um universo para outro circula essas teorias atômicas da física quântica, não é? Pois é, tá aí, tá vendo? Eu comprei esse livro, né? Aí li esse primeiro. Aí falei, meu Deus, que livro difícil. Aí comecei a ler o de cá e percebi que é mais difícil. Então, Kessia, se você não tiver, eu vou lhe indicar para você fortalecer essa teoria. Tem um livro que eu considero outro livro complexo, que é A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Então, A Grande Síntese vai corroborar com o que Capra está falando, o que Hernani Guimarães de Andrade já falava no início dos anos 90. Né? Então, quando o corpo físico deixar de existir, a composição atômica do perispírito vai ser diferente. Um minuto só, Kessia. Uma palestra de um amigo meu em 80, Mundo Novo. Ele disse: a falange de Bezerra de Menezes lança uma rede magnética nas regiões das sombras, no vale tenebrosos. Essa rede magnética, quando foi lançada, alguns espíritos conseguiam pegar na rede magnética e ser salvos. Por que esses espíritos eram salvos? Porque a estrutura atômica do seu perispírito, a vibração atômica do seu perispírito era de acordo com a vibração atômica da rede magnética. E aqueles espíritos que não conseguiam se acoplar à rede magnética é porque o seu diapasão, a sua estrutura atômica vibracional do perispírito não estava condizente com a vibração da rede magnética. Quando ele terminou a palestra, Diogo, eu olhei para a cara de Raimundo, ele era engenheiro da Chesf, e disse assim: Raimundo, rede magnética. No interior da Bahia, você vê com essa história. Nem eu mesmo, na época, em 87, eu não entendi o que Raimundo estava querendo dizer. Então, eu estou citando isso de como nós estamos hoje como Conceição. Conceição deu aí um feedback muito bom, viu? Agora eu estou conseguindo... Se Conceição está fazendo isso, significa que ela está criando novas conexões neuronais, abrindo portas para possibilidades infinitas, né? Das grandes probabilidades infinitas que os padrões neuronais de Conceição estão buscando entender. Então, essa algumas reflexões, o que a gente tem aprendido até aqui, não é? Entrando numa complexidade, para entender uma complexidade, surgindo uma dúvida mais complexa ainda, entrando em outra, é isso aí. E a gente vai seguindo. Kessia,
o que eu achei interessante, eu confesso a você, viu, Kessia? Eu vou falar publicamente aqui. Quando a gente designou esse livro, eu fiquei dizendo assim, rapaz, ó, eu conheço algumas pessoas que vão ter dificuldade de criar novas conexões neuronais, que é um livro que eu já conheço a obra de Capra. E esse livro, e o tal da física, ele só vai ter pessoas que vão ter que queimar neurônios. Então, Conceição é realmente assim, uma pessoa que ela pode, inclusive, no armarinho dela, tirar exemplo das probabilidades de cada botão. Um botão azul está dentro da caixinha do botão vermelho. Qual é a probabilidade de um botão vermelho sair de um frasco que só tem botões vermelhos e ir para um frasco que tem botão azul? A probabilidade é zero, a não ser que alguém tire e coloque. Você percebeu? Então você pode usar isso no seu dia a dia, entendeu, Conceição? O que ele traz aqui dessa questão dos padrões de probabilidade é que a gente não tem mais tantas certezas sobre, principalmente, duas grandezas, ou onde está, ou com que velocidade está. E aí ele fala assim, a resolução do paradoxo, aquele de onda-partícula, ou é onda ou é partícula, é matéria ou é perturbação no meio, forçou os físicos a aceitarem uma situação que punha em questão os próprios fundamentos de mundo mecanicístico. O conceito de realidade da matéria, né? Ora, é matéria ou é energia? Ou é onda? Para nós, até a energia em si é um tipo de matéria. E aí ele diz que partículas subatômicas, por exemplo, não são coisas densas. São, em vez disso, interconexões entre outras coisas. E estas, por sua vez, são interconexões de outras coisas e assim por diante. Na teoria quântica, nunca terminamos com qualquer coisa, mas sempre lidamos com interconexões. É dessa maneira que a nova física revela a unicidade do universo. Ela mostra que não podemos decompor o mundo em suas menores unidades que sejam independentes e existentes. Ora, eu compreendo um fenômeno como uma partícula, quando, ao lançá-lo no anteparo, ele bate e volta, e passa por aquele buraquinho, só alguns pedaços de partícula que vão bater lá do outro lado. Ora, eu jogo a mesma coisa, por isso que ele traz aqui coisa, entre aspas, naquele anteparo, e ele se comporta passando tranquilamente como uma onda. Isso quer dizer que depende do observador, depende da interconexão daquela mesma coisa, entre aspas, com a barreira que ele encontrou aqui. Tudo é uma questão de depende. Tudo é uma questão de incerteza, de probabilidade. Qual a probabilidade dessa? Vamos lá, igual o Capra, porque ele botou entre aspas. Coisa. Ora se comportar como uma matéria, ou qual a probabilidade de agora ela se comportar como uma onda, né? E ele fala assim, o mundo aparece dessa maneira como um complicado tecido de eventos no qual conexões de diferentes tipos, alternam-se ou se sobrepõem ou se combinam, e por meio disso determinam a textura do todo. Ou seja, as leis do macro, elas não têm como se aplicarem ao microcosmo. Por exemplo, a gente tem que entender essa relatividade e essas probabilidades das coisas da mesma forma quando a gente trata, por exemplo, a gente fala que o quê? Todo ser espiritual, todo ser inteligente tem responsabilidade sobre seus atos, não é verdade? Porém, a gente compreende que inteligentes os animais são, mas ainda não tem a razão de concatenar, por exemplo, os fatos. Então, a responsabilidade para eles, frente aos seus atos, é muito menor do que a responsabilidade do humano. Dentro da própria espécie humana, mesmo sendo também um princípio inteligente do universo, quando a gente trata de seres, né, em primeira encarnação, no mundo primitivo,
eles têm a mesma responsabilidade sobre os atos do que eu tenho aqui, do que vocês têm aqui no mundo de provas e expiações, enquanto espíritos um pouquinho mais evoluídos do que os primitivos? Isso tudo nos mostra, dentro da doutrina espírita, o quanto a gente já compreende sobre essas teorias da relatividade, das probabilidades. Qual a probabilidade, por exemplo, né, de um espírito voltado para o bem, né, errar? É pequena, é pequena. Qual a probabilidade de um espírito que acabou de encarnar, que não tem muitas experiências, que foi colocado num meio onde outros espíritos estavam num nível de inferioridade, errar maior? E qual a responsabilidade desses dois seres? Depende. A gente já compreende em alguns pontos do nosso próprio estudo que nada é, se a gente pode assim dizer, 880. Tudo depende da forma que a gente vê, de como está se comportando esta coisa, que aqui no estudo ele fala ora como onda, ora como partícula. A gente pode falar como estamos nos comportando enquanto espírito. E a gente já tem uma ideia, né, a respeito dessas questões quando a gente estuda espiritismo. E eu falei um pouquinho mais na frente que os físicos eles observaram essa interdependência e essa interconexão quando eles colocam aqui em voga como o observador, o quanto quem está observando o experimento interfere no resultado, sem interferir diretamente, sem colocar a mão, sem mudar a velocidade, mas que só ao observar ele pode ver, ora comportando-se como onda, ora comportando-se como partícula. E o que é que ele diz aqui? Que esse entrelaçamento universal revelado pela teoria quântica sempre inclui o observador humano e sua consciência. A consciência de identificar como se comporta aquele estudo ali. Ou seja, coloca-nos enquanto observador não apenas distante, mas que tem uma influência direta no resultado daquele experimento. Aí entra o tal do Schrödinger. Quem já ouviu falar do gato de Schrödinger? Não é uma experiência vegana. Não é uma experiência de amor aos animais. Mas é apenas teórica, então podemos falar. Não é uma experiência prática. Schrödinger, ele falou assim, se eu colocar dentro de uma caixa um gato e uma ampola de vidro contendo um veneno, que ao se quebrar é volátil e mata o gato, se eu não abrir a caixa, como é que eu vou saber se o gato está vivo ou morto? Se ele estiver quietinho. Eu não tenho como saber. Ou seja, ele põe a questão do observador como determinante do conhecimento daquela causa. Ao mesmo tempo, ele traz um outro questionamento. Se eu abrir a caixa para ver e ao abrir eu quebrar a ampola, ou seja, estou eu interferindo. Eu não estou vendo se o gato já estava morto ou vivo, porque posso eu, ao abrir a caixa, ter quebrado a ampola e matado o gato. Essa experiência toda é para a gente compreender a importância do observador em todos os fenômenos. Confuso, né? Mas dá para a gente compreender. Se a caixa está fechada, tem um gato vivo e um veneno, se eu não abrir, como é que eu vou saber se está vivo ou morto? E ele fala, então, se a gente tem que identificar e ter um parâmetro aí, eu posso dizer que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, a não ser que eu abra para ver. E aí ele coloca a importância daquele que observa em todos os fenômenos. E essa analogia do gato... Antes de que o gato ia se mexer e ele ia saber se o gato estava vivo ou morto. Pois é, mas nesse experimento o gato está de boas, estava dormindo. E outra coisa, se ele mexesse, por exemplo, fizesse um toque-toque ali na caixa para ver se o gato se mexia, como é que ele ia saber se não foi ele que quebrou a ampola? Tem muitas questões nessa fórmula que mostram quanto o observador ele influencia ali, mesmo sem influenciar, sem abrir a caixa, no resultado dos fenômenos físicos, ou seja, nessa interdependência.
E essa questão do gato vivo ou morto também tem uma questão. O elétron, ele não tem uma propriedade objetiva independente da mente ou do observador. Depende. Ora é partícula, ora é onda. E aí ele diz assim, o ponto de partida tradicional dessa análise, tanto na física como em outras ciências, é a divisão do mundo físico em um sistema do observado, ou seja, daquele fenômeno ali que está acontecendo, e do observador. O que é que acontece com isso? O observador somos nós. Geralmente, para compreender os fenômenos que nos cercam, a gente estuda com a física quântica, porque somos macrocósmicos. Para estudar o fenômeno do observado e do objeto, enquanto elétron, enquanto mundo atômico, o nível de estudo já é outro. É a física quântica. E aí estamos sempre nesse paradoxo de que o observador e o observado estão sempre em interconexões, porém estudados por físicas distintas. E aí eu vou fazer um adendo aqui. E se a gente considerar o observador, eu, enquanto espírito, enquanto centelha, ou até enquanto perispírito, talvez a gente consiga elaborar, por meio dessa teoria quântica, né, do mundo microscópico, também para o observador. Ou seja, se a gente pensar em espírito, o observador também pode ser estudado por meio da física quântica, e não apenas pela mecânica. Correto? Assim também eu posso dizer que quando eu fui pegar o corpo físico e o corpo espiritual para analisar, eu não terei condições com a física clássica estudar a estrutura do perispírito. Olha, Kardec disse que, contudo, o perispírito é matéria. Mas como poder estudar esta matéria quintessenciada e de que foge totalmente a concepção do sensível, daquele que a gente pega, e da estrutura que é estudada pela física clássica, se a estrutura, não só a estrutura de instrumento, de tecnologia, não está avançada para tal, mas como até a própria concepção do cientista ou do observador não está ainda aberto completamente para compreender exatamente que há uma diferencialidade muito grande até na matéria. Na matéria física palpável, não. Na semimatéria, ou a não matéria, ou a matéria quintessenciada, ou de uma estrutura amplamente diferente daquela que eu estou batendo aqui, que é a mesa que eu estou sentado. Então, a questão é relacionada exatamente com o observador e o observado. Mas outros observadores irão observar a proposta, a teoria deste observador e ampliará, como nós estamos vendo aqui agora. A visão dos cartesianos, de Newton, era simplesmente mecânica e voltada simplesmente para só uma matéria, que era a matemática. Agora não, ela traz exatamente uma complexidade, uma relação que o observador deve ter do instrumento observado muito mais complexa e mais ampla. Talvez seja difícil compreender exatamente que o elétron possa pular tranquilamente de uma área para outra quando ele é observado como matéria e, às vezes, até como matéria inerte. Kessia, Perfeito. Tenho vontade de encerrar aqui, porque Diogo resumiu muito a analogia entre o que a gente estudou e a questão espiritual. E só antes de você falar, James, a gente estudar essa ideia de física quântica, dessa diferença de percepção do mundo microscópico não ser compreendida pela percepção da mecânica quântica, nos leva a uma compreensão de que se o mundo microscópico, atômico, demorou tanto
para encontrar uma física que o estudasse. Imagine uma matéria mais sutil ainda quanto o perispírito que ele citou. Imagine o espírito, que nem é matéria. Ainda precisa muitos e muitos bilênios passarem para conseguirmos, enquanto humanidade, uma ciência realmente que venha estudar de forma séria, como a mecânica quântica fez, com as partículas subatômicas. Hoje, nós temos o espiritismo, que estudou profundamente, há um tempo atrás, a época de Kardec, essa existência do espírito. Mas a gente ainda precisa, principalmente para esses cientistas materialistas, desenvolver uma ciência tal qual a física, que seja mais quântica ainda, se assim a gente pode usar esse termo, que compreenda que, só agora, em 1900, vocês vieram entender a natureza impermanente, né, desse elétron. Ora, por que agora vocês querem entender tudo? Só porque vocês entenderam isso agora em 1900. Quanta coisa e quanto precisa surgir para a gente compreender o perispírito, que ainda é matéria. Imagine o espírito, imagine Deus. Né? Então, assim, o estudo dessa física quântica faz a gente levar essas considerações para as questões espirituais. E, além de tudo, né, o entendimento, a Sandrinha trouxe a questão da metafísica aqui também, e, além de tudo, o entendimento do não colocar num potinho ali, ora é assim, ora é assado, porque o comportamento daquela coisa, entre aspas, pode ser ora particular e ora ondulatório, né? Então, podemos comportar-nos em diversas características, a depender do experimento e a depender do observador. Diga, James. Viu, Diogo? Essa definição que você colocou, tem um capítulo que está aí no livro, que Kessa está aí com ela na mesa, Psiquântico. Esse livro aí, Psiquântico, tem um capítulo que eu vou traduzir para o que o Hernani quis dizer. O observador e o observado. Nós estamos sendo observados pelo observador, que está em outro campo de percepção que nós não vemos. Então, ele vai chamar da comunidade de todos nós vivemos numa tridimensionalidade, não é isso? E aí vem alguém que está numa quarta, quinta, sexta, 10ª dimensionalidade. Este objeto que eu estou aqui é um objeto de uma quarta dimensão, vamos supor. E aí eu pego e vou colocar naquela comunidade que as pessoas são sombras. A sombra tem uma largura e um comprimento. E aí eu materializo esse objeto de uma quarta dimensão para uma dimensão bidimensional, que é largura e comprimento. Aí aquela comunidade vai tentar entender que estranho objeto que tem 4 dimensões, se ele vive no universo bidimensional. É um dos capítulos que está dentro do livro aí de Hernani Guimarães, que ele fala sobre a comunidade das sombras, das nossas próprias sombras, não é? Então, a conclusão que eu chego, que eu rascunhei, é que são camadas, sabe? É um exemplo. Na medida que o espírito vai se tornando puro, ele não vai tendo mais essa essência ainda muito proeminente na Terra, nas nossas estruturas da nossa tabela periódica, não é? Eles vão ganhando outro psiátomo, como o Hernani aborda, e que foge à nossa compreensão, não é? Então, isso é fascinante. E aí eu concluo com uma frase que cai muito bem do astrofísico John Kovac, esse grande astrofísico, o John Kovac, professor eminente da Universidade de Harvard,
olha o que esse astrofísico disse. Nós somos um tecido do próprio universo em expansão. Nós somos o próprio universo em expansão. Nós somos parte de um grande tecido cósmico em evolução. O Big Bang continua Big Bangueando. O universo está na sua elasticidade, significa que nós também estamos nessa elasticidade. John Kovac, da Universidade de Harvard. Então, isso nos dá assim, uma potência, sabe? De que nós somos grandiosos, somos os astros desse cosmos, e que isso nos dá uma potência de felicidade que você nem imagina. As dores da Terra, um AVC, as doenças, enxaquecas, tudo isso é coisa muito, muito, muito pequena dentro de um padrão da matéria, não é? E, por outro lado, James, compreender o quanto exatamente a necessidade de amar, ou o amor, simplesmente como objeto religioso que Jesus Cristo trouxe, não, é uma necessidade humana da sua própria evolução. O amor, nesse caso, passa a ser exatamente necessidade do conhecer, porque quanto mais amarmos, mais as possibilidades e as probabilidades de saber aumenta-se muito mais. É óbvio, porque alcançamos um degrau da escada evolutiva que nos percebe, ou que nos é permitido a entrar exatamente neste universo, nesta vida, e que dirá mais ainda do nosso pequeno... Pegando a fala de Diogo, amor, a palavra amor e partículas. Então, na medida que você amplia esse sentimento de amor, a sua estrutura se modifica. O amor vamos dizer assim, é o combustível cósmico, é a partícula divina do Criador, é o amor. Então, se você quer ter a vibração, essa partícula divina que o Dr. Brian Grace estava querendo descobrir, a partícula... Travou, rapaz? O que é isso? A gente não sabe. O amor, de Deus é a partícula. Você vai ter uma visão cósmica, porque a partícula de Deus é a partícula do amor. Tá? O amor, ele faz uma questão que tem a ver com a nossa realidade de espíritos e tem a ver com tudo que a gente estudou, que é a questão da conectividade. A gente só se conecta por meio dos sentimentos, e principalmente de forma harmônica, né, por meio do amor, né, para um com os outros. Então, a gente consegue estudar física, queimar tique-teco e ainda filosofar no final. Isso é fantástico. Esse grupo aqui não tem igual, não, viu? Vou te dizer. Se disserem que tem um mais massa que esse, eu não vou acreditar. James vai dizer, epa, e o da Gênese? Brincadeira, gente. Mas a nossa participação aqui é ímpar. Então, hoje, a gente finalizou aqui, né? Passa rápido, ainda mais quando o assunto é denso, assim. E a gente vai continuar na semana... Oi? E é de ordem filosófica? 1 hora, né? Ainda mais eu que cheguei atrasada, voou. Voou. E aí a gente vai começar a semana que vem na página 106, a inquietação da matéria. Não conseguimos, mais uma vez, terminar o capítulo, mas assim segue. A gente tentando entender o que é difícil de entender, então a gente precisa usar tempo, né? Foi tranquilo hoje ou deu muito nó na cabeça aí? Gente, para mim foi maravilhoso. Nossa, hoje foi um show, viu? Diogo, James, Kessia, hoje foi uma pena que teve uma horazinha que eu tive que fugir aqui, que chegou meu neto e meu filho aqui, e aí eu fiquei... Assiste gravado. Mas é isso, Kessia, eu vou assistir mesmo, calma. Ô, Kessia, manda o título dessa, porque eu vou ver, porque eu vou viajar quinta-feira e só volto no domingo à noite. Eu vou ir para uma jornada de eventos. Amanhã eu já te enviar.
viu? Porque hoje Certo. ele só fica Mande pronto com o no título, porque eu Manda, estou eu aqui. estou te mandando. Ô, Kézia, deixa eu avisar aqui para todo mundo que talvez eu não participe pessoalmente do estudo, viu, James, que você que me enviou para cá também, porque eu tenho uma outra atividade para fazer, mas hoje mesmo eu ia, mas não teve, né? Surgiu algum imprevisto. Não sei se eu vou ficar, entendeu? Porque o local aqui no meu bairro está meio complicado, não sei se eu vou poder sair, mas se não ficar, eu estou bem aqui com vocês, viu? Mas eu vou continuar Ok. assistindo pela gravação, E aí, quando não tiver essa outra, ela vem juntar-se a nós. com certeza. O Amarildo de Maria tem até cianinha. Boa noite. Então, gente, eu vou pedir a Diogo para fazer a prece final hoje. Pode ser, meu amigo? Pode ser. Pronto. Obrigado. Gosto das preces de Diogo. Vamos lá, Diogo. Obrigado. Aquietemos o nosso coração, porque é hora de aprender. Com Jesus. Aquietamos, portanto, porque é hora. É hora de refletirmos todo o conhecimento que obtemos na Terra até esse instante. É hora, sim, de pararmos para refletir e agradecer a presença dos grandes espíritos responsáveis desse grupo de estudo a abrir para nós conhecimento tão necessário para que a gente compreenda simplesmente o que é a vida, o que é amor e o que é a obra de Deus. Portanto, sabendo que esse esforço deste grupo é aprender para melhor se compreender e, consequentemente, compreender o próximo, a natureza e o nosso Criador. Agradecemos de coração todas as palavras que aqui foram ditas, todas as reflexões que nos foram fornecidas e também este aconchego no sentido de estudar é também algo de grande realização para todos nós conquistar cada vez mais a compreensão deste universo, de nós próprios e de onde nós estivermos. Muito obrigado pela aula. Muito obrigado. Até a próxima semana. Gratidão. Amém, que assim seja. Namastê. Até semana Namastê. que vem. Até semana que vem, gente. Um abraço. Oi. Pra vocês. Boa noite. Um abraço. Bom. Olha só.